Olá, meus colegas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já gravei em vídeos anteriores sobre as características gerais dos protozoários e também sobre a classificação com relação a esses indivíduos. Eu gostaria nesse vídeo de poder explicar para vocês um pouco sobre algumas doenças das mais conhecidas que são provocadas por indivíduos deste grupo e onde eu vou apresentar quais são os principais sinais, sintomas. Eu gostaria que vocês ficassem bastante ligados, porque é muito interessante você conhecer sobre essas doenças, saber um pouco sobre como vocês podem se prevenir de doenças provocadas por protozoários. Vocês, antes de tudo, pudessem clicar no gostei, se inscrever no meu canal, porque toda vez você vai receber as notificações quando eu estiver postando algum vídeo para vocês. Eu costumo postar os nossos vídeos toda segunda-feira, então fiquem ligados e vamos para a nossa aula. Bem, doenças causadas por protozoários. Essas doenças também são chamadas de protozoonoses. Bem, amebíase, como o próprio nome já diz, são indivíduos ameboides. O principal agente etiológico é a entamoeba histolítica. Esse é o nome científico desse protozoário. Nós podemos apresentar para vocês aqui algumas imagens de indivíduos desse grupo. Essa primeira imagem aqui de cima, isso aqui é um cisto. Uma das características que a gente pode perceber aqui é a presença do núcleo e de uma estrutura parecida como se fosse um bastão. Já aqui nessa segunda imagem, logo abaixo, você percebe um trofozoito, que é uma forma mais desenvolvida. Nós podemos mencionar que a amebíase ela pode ser adquirida através da ingestão desse cisto. O cara vai beber água contaminada, acaba ingerindo os cistos provenientes de indivíduos ameboides. E esses cistos podem conter, por exemplo, pode haver cistos de entamoeba histolítica. Esse protozoário causa lesões na parede intestinal. Significa que essas lesões que eles provocam é justamente porque esses indivíduos eles estão ali à procura de alimento. O alimento que eles consomem justamente são células sanguíneas, que são provenientes dessa lesão que são provocadas por essas amebas, onde elas vão se alimentar dessas células sanguíneas. Os sintomas que nós podemos citar é diarreia, dor no estômago, tá? São sintomas leves, mas existem sintomas que são mais graves. O indivíduo ele pode ter diarreia sanguinolenta, ou seja, sangue mesmo juntamente com as fezes, e anemia grave. Logicamente, por conta da perca sanguínea, tá? O indivíduo ele pode acabar tendo uma anemia. Além desses sintomas que já foram mencionados, a amebíase ela pode provocar infecções secundárias. Seriam infecções causadas por outras bactérias, outros micro-organismos, justamente isso depende muito do sistema imunológico do indivíduo. Então, você tem, por exemplo, aqui, ó, nós temos um segmento do intestino do indivíduo e quando o cara ele toma água contaminada, acaba ingerindo o cisto contendo essas amebas. Perceba que quando o indivíduo ele ingere esse cisto no interior dele pode conter vários núcleos. Depois, esses vários núcleos vão se multiplicar, vão se individualizar cada um em uma célula diferente. E essas amebas elas vão estar ali se alimentando no nosso intestino das nossas células sanguíneas. No interior do nosso organismo também, essas amebas elas vão se reproduzir, vão produzir mais cistos. No interior de cada cisto ele tem vários núcleos, são cistos multinucleados. E esse cisto, se o indivíduo ele for defecar, por exemplo, aquelas fezes, ela pode entrar em contato, por exemplo, com lagoas, com rios. Se for um local que não tem saneamento básico, esses cistos eles podem contaminar a água, que pode ser ingerida se ela não for tratada ou até mesmo utilizada para lavar alimentos que são consumidos crus. Então, esses alimentos eles também podem carregar para o nosso organismo cistos de entamoeba histolítica. Como é que nós podemos tratar essas doenças? Como é que nós podemos prevenir a amebíase? Logicamente, vocês perceberam que quando nós tomamos água com cisto, ou até mesmo ingerindo alimentos que foram lavados com a água que é contaminada, então nós podemos adquirir essa doença. Então, isso significa que se você não tiver um saneamento básico, né, o mínimo, logicamente aquela água ela vai estar contaminada. Então, uma das primeiras precauções é ferver a água que você vai utilizar, se você não sabe qual é a procedência dessa água. Ou até mesmo se você souber a procedência e sabe que não é uma água muito confiável, então a primeira medida seria
ferver a água. E, logicamente, uma grande responsabilidade das nossas autoridades é promover uma vida mais digna para os cidadãos através do saneamento básico. Uma outra doença também provocada por protozoários, e muitos são acometidos todos os anos, é a leishmaniose. No Brasil, por exemplo, cerca de 40 mil pessoas acabam contraindo essa doença. Como é que ocorre o ciclo de vida da leishmaniose? Você tem aqui o mosquito, tá? Esse mosquito é chamado Litzomia longipalpis. Esse é o indivíduo que vai ser o vetor. Ele não é o agente etiológico. O que é o vetor? É o indivíduo que vai levar até o hospedeiro a doença, ou o agente etiológico. Ele também é chamado de mosquito palha ou maruim. O nome científico deles é Litzomia longipalpis. Então, quais são os sinais e sintomas da leishmaniose? Tem a leishmaniose visceral, conhecida como calazar, provocada pelo agente etiológico chamado Leishmania chagas. Essa é a espécie de protozoário que vai estar infectando os indivíduos que vão ter essa doença. E existe a leishmaniose tegumentar, provocada pela Leishmania brasiliensis. Bem, a leishmania visceral, a leishmaniose visceral, que é provocada pela Leishmania chagas, ela vai provocar alguns sintomas. Os sintomas são febre, falta de apetite, lesões na pele, anemia. Nós também podemos citar inchaço no fígado e no baço, tá, gente? Então, esses são os sintomas da leishmaniose visceral. O termo visceral justamente porque vai afetar ali as vísceras, né? O fígado, o baço. Já a leishmaniose tegumentar, ela que é provocada pela Leishmania brasiliensis, ela vai, como o próprio nome já diz, ela vai afetar o tegumento, que é a nossa pele, mucosas. Nós vamos perceber feridas, úlceras. Essas feridas, muitas vezes, elas podem provocar secreção. É um tipo de leishmaniose que vai destruir realmente os nossos tecidos. Gente, uma última informação. O agente etiológico da leishmaniose, ele é um flagelado. Ele se locomove por meio de flagelo. Doença de Chagas, mais conhecida como tripanossomíase. Como o próprio nome já é bem sugestivo, ele é uma doença que é provocada pelo agente etiológico chamado Trypanosoma cruzi, que é também um flagelado do nosso filo Zoomartigóphora, que é o filo dos indivíduos flagelados, protozoários flagelados. Então, esse é o indivíduo que você vai encontrar nas pessoas que têm essa doença. Essa imagem aqui, ela é apenas um esquema, só para a gente ter uma noção. Nós temos aqui as hemácias, né, são os glóbulos vermelhos, e o Trypanosoma cruzi, ele é esse flagelado aqui. Essa outra imagem é uma fotomicrografia óptica, onde você vai perceber aqui um esfregaço sanguíneo, evidenciando aqui as hemácias, e a presença aqui do Trypanosoma cruzi. O vetor que vai carrear essa doença, ele é chamado de Triatoma infestans, mais conhecido como barbeiro, tá, gente? O barbeiro tem um hábito noturno e ele costuma se esconder ali em frestas de árvores, até mesmo em frestas de casa de taipa, né? Aquelas casinhas de barro. O Triatoma infestans, ele é o vetor responsável por transmitir o Trypanosoma cruzi. Então, como é que acontece o ciclo de vida dessa doença? Esse ciclo, ele tem, na verdade, ele é um ciclo duplo. Vou mostrar um vídeo aqui para vocês, que foi disponibilizado no YouTube aqui, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu vou mostrar aqui rapidamente como é que ocorre o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. O ciclo começa com o barbeiro, que geralmente ele morde, as fêmeas do barbeiro, ela se alimenta de sangue, são hematófagas, elas geralmente vão sugar o sangue das pessoas à noite, e muitas vezes é através do rosto, até porque o rosto é o local que fica mais exposto durante a noite. Quando ela vai sugar, muitas vezes ela acaba defecando. Nessas fezes você vai encontrar o Trypanosoma cruzi. O indivíduo ele vai sentir uma coceira na pele, só que quando ele coça, ele acaba levando para o ferimento o Trypanosoma cruzi. Tá? Que ele está na sua forma ativa. O Trypanosoma cruzi, ele vai se alojar no interior das nossas células, muitas vezes podem ser célula muscular, até mesmo célula sanguínea. Então, nós temos o exemplo de um Trypanosoma cruzi infectando aqui um macrófago. Esse macrófago ele vai fazer a fagocitose, só que quando ele promove essa fagocitose, o normal é que os lisossomos eles se fundam com o vacúolo digestivo para tentar destruir
aquilo que foi fagocitado. Só que isso não mata o Trypanosoma cruzi. Então, isso vai fazer com que ele se transforme em uma outra forma. Essa forma é chamada de forma amastigota. Essa forma mais alongada é chamada de forma tripomastigota. Então, quando os lisossomos eles jogam para dentro do vacúolo as enzimas digestivas para tentar destruir esse parasita, ele vai se transformar da forma tripomastigota numa forma arredondada, chamada de amastigota, que é essa forma mais arredondada. Depois que a forma amastigota ela é formada, né, essa membrana do vacúolo onde ele estava, ela vai ser destruída. E essa forma mastigota ela vai começar a entrar em sucessivas divisões binárias, que é um tipo de reprodução assexuada. Isso ocorre no interior da célula em que este tripanossoma acabou infectando. Então, ela vai acontecer várias multiplicações, sucessivas divisões, tá, no interior dessa célula, e vai chegar um momento que essa célula aqui já tem tanta quantidade delas que ela vai sair da forma amastigota e vai se transformar na forma tripomastigota novamente. E a forma tripomastigota ela é muito ativa, ela começa a se movimentar muito rápido. Isso acaba promovendo ali uma, que eu posso dizer, de lise celular. Essa lise celular vai promover ali a liberação desses milhares de tripomastigotas, de milhares de Trypanosoma cruzi que vão ser liberados diretamente na corrente sanguínea. Cada Trypanosoma cruzi desse vai infectar uma nova célula, promovendo uma outra divisão binária e, novamente, as outras células que serão infectadas vão liberar mais protozoários. Esse sangue contendo vários Trypanosoma cruzi vai ser sugado por um outro barbeiro, levando para o interior do seu intestino novamente esse parasita. E aí esse protozoário ele vai começar um novo ciclo no interior desse barbeiro para ele poder se multiplicar novamente. E ali o barbeiro ele vai acabar levando para outras pessoas o Trypanosoma cruzi. Quais são os sinais e sintomas da doença de Chagas? O que você sente quando você tem essa doença? Febre é um dos primeiros sintomas. Toda e qualquer febre, ela é um sintoma inespecífico. Então, se você está sentindo febre, provavelmente você está tendo um tipo de infecção. Pode ser uma infecção bacteriana, uma infecção viral. Então, você tem que examinar o que você tem. Você se sente cansado por causa do mecanismo de ação dessa doença. Você vai ter, no caso da doença de Chagas, um dos sintomas que são mais característicos também é a hepatomegalia, que é o aumento do fígado. O fígado ele vai aumentar além do normal. Uma outra característica é a esplenomegalia. O baço ele vai ter um aumento também bastante acentuado. Além do baço, que é do nosso sistema linfático, nós temos os nossos linfonodos ou gânglios linfáticos, que também são órgãos do nosso sistema linfático responsável ali por estar recrutando célula de defesa, tem essa responsabilidade de filtrar o nosso sistema linfático, né, promovendo ali o ataque de parasitas ou até mesmo de patógenos. Esses sintomas que eu acabei de mencionar para vocês, eles vão durar, só que eles vão desaparecer assim aproximadamente de 2 a 4 meses. Isso não significa que você tenha se curado. Por quê? Porque de 2 a 4 meses esses sintomas desaparecem, mas eles podem reaparecer de maneira pior de 10 a 20 anos depois. O parasita ele pode ficar no seu organismo, ele pode não se manifestar durante esse tempo e você acaba achando que não tem essa doença. Eles podem se instalar no músculo cardíaco depois desse tempo, até em outros tipos de músculos. Isso pode promover a cardiomegalia, o coração ele aumente de tamanho, tá? Se o coração fica aumentado, o indivíduo pode ter insuficiência cardíaca e provavelmente o indivíduo ele pode ter morte súbita. Qual é o tratamento para a doença de Chagas, pessoal? Existem drogas terapêuticas que são usadas para tentar atacar ali o Trypanosoma cruzi. Até 1960 não existia nenhum tipo de medicamento, então o cara tivesse essa doença estava lascado mesmo. Só que esses medicamentos eles são voltados principalmente para os sintomas iniciais. Se você estiver falando, por exemplo, dos sintomas mais tardios, né, que são aqueles que aparecem de 10 a 20 anos depois de adquirir essa doença, infelizmente não existe tratamento eficaz, não. É esperar mesmo você ter um encontro com Jesus Cristo.
Pessoal, qual é a profilaxia? Ou seja, qual é a maneira de se prevenir para que não tenha doença de Chagas? Você sabe que quem provoca a doença de Chagas é o Triatoma infestans, ou Triatoma infestans, que é o barbeiro. Construir casa de alvenaria, né? Evitar a construção de casa de taipa, porque ele se esconde geralmente nas frestas dessas casas. Malária. Essa doença, ela acomete muitas pessoas ali na região norte do país, infelizmente. Quem é o responsável por provocar a malária? Qual é o agente etiológico da malária? Ele é conhecido, pessoal, como plasmódio. Na verdade, não existe apenas uma única espécie que provoca a malária. Os indivíduos que provocam a malária, eles fazem parte de um gênero chamado plasmódio. Então, a gente diz que é do gênero Plasmódio sp. Esse gênero, ele faz parte, gente, do filo Apicomplexa. Não tem estrutura locomotora. Enquanto que o Trypanosoma, ele é um flagelado. Nós temos a Entamoeba histolítica, é um amebóide que se locomove por meio de pseudópodes. No caso do plasmódio, ele é um apicomplexo, não tem estrutura locomotora, não é flagelado, não é ciliado. E eu falei para vocês que esses indivíduos, eles têm, em alguma fase do ciclo de vida deles, eles têm uma estrutura na célula mais afilada, que é conhecido como complexo apical. Por isso que tem esse nome de apicomplexo. Trouxe para vocês aqui uma imagem microscópio óptica. Nós temos aqui o plasmódio, que é responsável pela malária. Quais são as espécies desse gênero que são responsáveis por essa doença? Nós temos aqui o plasmódio malare, o plasmódio ovale, plasmódio falciparum e plasmódio vivax. Essas espécies são geralmente diferenciadas pelo tipo de efeito clínico que elas provocam no seu hospedeiro. Como é que nós podemos caracterizar isso? A malária, ela ocorre por um ciclo febril, que pode ter uma certa regularidade. Dependendo da espécie de parasita que vai estar infectando, você vai ter um ciclo com determinada regularidade. Por exemplo, o plasmódio malare, ele tem um ciclo febril de 72 em 72 horas. O plasmódio falciparum e o plasmódio vivax já vai ter um ciclo febril de 48 em 48 horas. No Brasil, o plasmódio malare ele é muito raro, ele quase não ocorre, juntamente com o plasmódio ovale. Ele não ocorre no Brasil. Já as espécies que são mais características, que acometem os brasileiros, geralmente na região norte do país, nós temos aqui o plasmódio falciparum, que é uma espécie mais perigosa, nós podemos dizer assim, quer dizer que ela pode matar mesmo. A espécie plasmódio falciparum é a espécie mais grave, por isso que eu pintei de vermelho. Uma espécie intermediária, nós temos aqui o plasmódio vivax. O plasmódio vivax ele vai ser uma espécie assim meio intermediária. Então, como é que essa doença ela é transmitida? O vetor responsável pela transmissão da malária é o anófeles, é o inseto Anopheles darlingii no Brasil. Então, nós temos vários tipos de anófeles. Esses insetos, que são mosquitos hematófagos, as fêmeas geralmente, vão trazer para o organismo do hospedeiro o agente etiológico do gênero plasmódio. O ciclo de vida ocorre da seguinte maneira. Você vê esse ciclo, acha meio complicado, mas é fácil de entender. Preste bem atenção. Vamos começar a entender a doença da seguinte maneira. O mosquito aqui, ó, pica o indivíduo que vai estar ali recebendo, que vai acabar sendo acometido por essa doença. Então, quando ele pica o ser humano, ele vai inocular na corrente sanguínea desse indivíduo o plasmódio. Esse plasmódio, ele vai principalmente, alguns vão infectar células hepáticas, que são células do fígado. E no interior da célula do fígado, ele acaba se multiplicando por uma reprodução binária, né? Por sucessivas divisões. Quando isso ocorre, essas divisões lá no interior da célula, ele vai formar uma célulazinha chamada esquizonte, que é uma célula multinucleada. Essa célula ela vai sofrer uma ruptura e esses núcleos, cada um vai individualizar uma nova célula, um novo parasita. Esses parasitas vão cair na corrente sanguínea. E juntamente com outros parasitas que tinham também caído na corrente sanguínea, eles vão infectar hemácias. Essas hemácias vão alojar esses parasitas, que está na sua forma de trofozoito imaturo. Esse é chamado ciclo eritrocêntrico, que é um ciclo que ocorre para a infecção de hemácias, de eritrócitos. Já o ciclo anterior que eu mostrei para vocês é o ciclo exoeritrocêntrico, quer dizer que ele ocorre fora das hemácias ou fora dos eritrócitos. Então, esses parasitas no interior da célula também vai sofrer sucessivas divisões celulares, como mostrei para vocês na aula de protozoário, vai sofrer formação de múltiplos núcleos
esses múltiplos núcleos vão originar múltiplas células, que estarão infectando outras hemácias. Então, no final do ciclo, as hemácias elas são destruídas. Então, dependendo do tipo de plasmódio, se for, por exemplo, o plasmódio malária, essa febre, esse ciclo aqui, ele se fecha de 72 em 72 horas. Se for, por exemplo, o plasmódio falciparum e plasmódio vivax, esse ciclo aqui ele vai correr de 48 em 48 horas. Uma vez fechado esse ciclo, essas células que estão na corrente sanguínea podem ser absorvidas pelo mosquito do gênero Anopheles, e esse mosquito vai absorver o parasita, onde vai ocorrer o ciclo esporogônico. Nesse ciclo vai acontecer a formação de esporos. Eu falei para vocês na aula de protozoários que os apicomplexos são também chamados de esporozoários, então eles produzem esporos. Então, no interior deste mosquito vai ocorrer a formação do que a gente chama de oocisto. Esses oocistos, eles vão liberar milhares de esporozoítos. Esses esporozoítos vão ficar na glândula salivar do mosquito, que quando ele for sugar um outro indivíduo, ser humano, ele vai acabar inoculando na corrente sanguínea desse ser humano o agente etiológico, começando um ciclo novamente em outras pessoas. Pessoal, como é que faz para você tratar a malária? Existem drogas antimaláricas, que é considerado um tratamento, mas existe também a profilaxia para se combater a malária, que é principalmente combater a proliferação dos mosquitos do gênero Anopheles. E aí nós podemos citar, por exemplo, a utilização de inseticidas. Só que se você utilizar inseticidas, você pode também estar afetando outros animais, outros insetos que também fazem parte da cadeia alimentar, da ecologia que envolve o nosso planeta. O agente etiológico dessa doença é a Giardia lamblia, tá? Ela pode ter duas formas. Tem a forma de cisto e a forma de trofozoito. A forma de cisto é quando, por exemplo, ela não está em condições propícias. Assim como, por exemplo, ocorria lá na doença da entamoeba histolítica, por exemplo, a ameba ela produzia cistos de resistência. Quando as condições ambientais elas não são propícias, elas promovem a produção dessa estrutura. Então, ela pode se apresentar na forma de cisto e também na forma de trofozoito, que é quando o indivíduo ele está aqui bem desenvolvido e está em condições propícias para a sobrevivência dele, ele tem cerca de 8 flagelos. Ele parece uma carinha, mas na verdade o que você está vendo aqui são 2 núcleos, né? É uma célula binucleada. Quem tem essa doença, pessoal, geralmente ele tem uma infecção intestinal, logicamente porque o protozoário está no interior do intestino, vai ter cólicas abdominais, seguida de flatulência, de náuseas, diarreia aquosa, que muitas vezes pode também vir com sangue. E a única maneira de se prevenir contra a giardíase é promovendo ali o saneamento básico, porque você vai estar ali inibindo a liberação de esgoto, esgoto doméstico, esgoto industrial. Isso pode promover a proliferação de muitos protozoários, inclusive a giardia. Eu vou mostrar para vocês aqui o ciclo de vida da giardia. Inicialmente você pode ter aqui no solo a presença de cistos de resistência, tá? Esses cistos podem ser ingeridos, por exemplo, por crianças, né? As crianças elas não têm geralmente o hábito de lavar as mãos e acabam entrando em contato aqui com alguns parasitas, como por exemplo a giardia. Não apenas crianças, mas também adultos, né? Então esses cistos eles vão infectar novos hospedeiros lá no interior do organismo. Esse cisto ele vai sair dessa forma inicial para a sua forma de trofozoito, que é a forma em que o parasita tem 8 flagelos ali, né? Ele vai estar ali parasitando o intestino do indivíduo, vai provocar os sintomas que eu acabei de mencionar para vocês. E vai acontecer a reprodução no interior do intestino. Ele vai liberar novos parasitas que vão para as fezes, e quando as fezes estão em um ambiente não propício para a sobrevivência do protozoário, acabam formando a sua forma de cisto, que também pode infectar outros animais, e o ciclo ele acontece ali continuamente. Bem, pessoal, agradeço a vocês por terem assistido o vídeo até aqui, e queria pedir que vocês não esquecessem de clicar em gostei e compartilhar também, para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação.